Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Fique em pé um pouquinho para você dar uma esticada aí, dá uma espreguiçada, levanta aí o braço, isso é bom, né? Esticar a coluna um pouco, as pernas. Afinal, vocês vão ficar sentados agora até as 2 horas da tarde, então pode se sentar, por favor. Graças a Deus, estamos indo para essa parte final e agradecer a Deus mais uma vez pela vida da Adna, uma igreja que já tenho guardado no meu coração. Eu, pastor Edivaldo, já tenho um carinho muito grande por vocês e quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pastor Edivaldo, irmã Eliane, pastor Jânio que fez o contato, e a todos os irmãos, meu amigo, pastor Gibson, afinal foi por meio dele que eu vim a Cuiabá, né? Então louvar a Deus e pelo carinho de vocês. Eu tenho me sentido muito acolhido, quando a gente está andando pelo corredor, as pessoas param, falam, abraçam, e é muito bom. Que o Senhor continue abençoando a vida dessa igreja, essa agência do reino nesse lugar, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 20, versículo 21, acharam? João capítulo 20, versículo 21, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Pode passar lá então, por favor? Irmãos, missão é um tema fundamental na vida da igreja. Não existe igreja sem missão e não existe missão sem a igreja. Os dois aspectos estão atrelados. A igreja existe porque a igreja ela foi criada com uma missão. E o sinal de que uma igreja está viva, uma igreja avivada, é o fato de que esta igreja cumpre a missão de Deus. Um fato de que um crente vive o avivamento se comprova pelo fato de que ele cumpre a missão de Deus. Agora nós precisamos entender o que é missão e como a partir desta compreensão, nós conseguiremos realizá-la de forma fiel. Porque tem gente que acha que realiza a missão, mas não está realizando, porque não compreendeu o que ela é. E quando a gente não entende o que é missão, a gente não vai realizar ela com fidelidade a Deus, com fidelidade à palavra de Deus e com relevância à vida das pessoas. Então tem muita gente que está fazendo muita coisa, achando que faz a missão, mas não está cumprindo a missão de fato. Então a gente precisa resgatar biblicamente o que é a missão e como realizá-la. E mais do que isso, entender como um pressuposto aqui inicial, missão não é para o missionário que a igreja sustenta lá na Ásia, na África, na tribo indígena. Isso é um engano total da vida dos crentes brasileiros e do mundo todo. Missão é para todo mundo que está aqui, amém? Nós vamos ver o que é missão e o que é uma igreja missionária e o que é uma igreja missional. Por isso, cada crente é chamado a ser missionário. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você está em missão. Agora para o outro lado diz, não é só para o pastor ou para o missionário, não esquece. Bom? Então nós vamos olhar para a Bíblia como um fundamento dessa missão, porque a Bíblia toda é o livro da missão de Deus. A missão permeia toda a narrativa bíblica, tá certo? Deixa eu falar para vocês, daqui a pouco eu vou falar do meu livro, mas o que eu vou falar aqui constitui 2 sessões de um capítulo. Esse livro tem 6 capítulos. O que eu vou apresentar aqui nesse tempo é 2 partes pequenas de um dos capítulos introdutórios, tá certo? Então, se você quer compreender mais sobre o tema, você precisa desse livro, tá bom? Por favor, compra meu livro, pelo amor de Jesus. E vamos entender a missão a partir do paradigma de Jesus, do modelo de Jesus. Pode passar, eu vou dar uma corrida aqui, para a gente ficar dentro do horário, tá certo? Bom, o que é missão? Pode passar, irmão, por favor. O termo missão vem da expressão latina missio, que significa enviar ou enviado. Simples assim, sem grandes especulações, é isso que significa.
O termo mício vem da expressão mitere, que significa mandar, dispensar, emitir ou enviar, ok? Esse é o termo etimológico, o sentido da palavra. Mas biblicamente que é? Pode passar, por favor. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, aparece o termo halak. 844 vezes aparece esse termo no Antigo Testamento, que significa enviar, despedir, deixar ir, ser enviado. Essa palavra se aplica no Antigo Testamento todas as vezes que alguém é enviado para fazer algo ou para cumprir uma missão especial. Exemplo, Moisés, vem Moisés, que eu vou te enviar ao faraó para libertar o meu povo do Egito. Ali é halak que está aparecendo. Mas há também um momento em que as pessoas são enviadas para falar em nome de Deus. Exemplo, Jeremias, Deus escolhe Jeremias. Isaías, capítulo 6, Deus escolhe Isaías. Isto é halak, enviar para falar em nome de Deus ou agir em nome de Deus, como foi o caso de Moisés. Um outro termo do Antigo Testamento é ialak, que é ir, vai, vem, foi, anda. É quando Deus está mandando, vai lá, faz agora, é assim. Então, de forma prática, é isso. Novo Testamento, o termo, lembrando que eu expliquei ontem, não vou me deter muito aqui, o termo para enviar no Novo Testamento é apostelo, lembra? Apóstolo, apostelo, é esse termo aqui, aparece 133 vezes no Novo Testamento, 97 nos Evangelhos e 24 em Atos, ou seja, essencialmente o termo enviar está no ministério de Jesus e da igreja primitiva, narrada sua história em Atos dos Apóstolos. O texto que nós lemos aqui, capítulo 20, versículo 21, diz: assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo, assim como o Pai apostelo me enviou, eu envio vocês. E aí ele usa um termo novo, que é pempo. Mas pempo nada mais é do que um sinônimo de apostelo dentro desse contexto. Dito isso, definido a etimologia e o aspecto bíblico, pode passar para resumir o que é missão. Olha lá, missão é o ato de Deus enviar uma pessoa ou mais de uma pessoa, como por exemplo a sua igreja, para falar ou para realizar em seu nome e agir como seu representante. Então é isso, quando Deus nos envia para fazer algo ou falar em nome dele, nós estamos em um ato de missão, nós estamos em missão, simples e objetivamente é isso que é missão. Vamos avançar. Nesse sentido, a igreja não pode ser só missionária. Que é isso, pastor? O senhor está acabando com a gente? Não, não é isso. Igreja missionária é aquela que se limitou àquele tripé básico. Missão é enviar alguém, orar por alguém que está no campo ou ofertar para alguém. Não é isso que a gente aprendeu a vida toda? É isso. Igreja, oi? Ir, orar e contribuir. É isso aí. Isso é, e aí a gente fala assim, então eu vou orar aqui no culto domingo, irmão, abençoe Jesus, o missionário que está lá na tribo indígena, aleluia, manda uma oferta aqui, irmão, um dinheiro, manda lá, ou um ou outro que aqui é escolhido para ir. E aí a igreja se contentou em viver essa realidade apenas missionária. Pastor, não é para fazer isso? É, continua. Mas mais do que uma igreja missionária, a igreja tem que ser missional. Uma igreja missional é aquela que entendeu que ela continua sendo missionária, enviando, contribuindo e orando, mas ela vai além. Ela é uma igreja que, onde ela está inserida, ela está fazendo a missão de Deus em sua totalidade. Então ela é uma igreja missional onde ela está. Se a igreja é cristã, ela é uma igreja missional. Se a igreja é avivada, ela está cumprindo a missão de Deus onde ela está inserida. David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, pode passar, diz: a atividade missionária não é tanto uma ação da igreja, mas é simplesmente a igreja em ação. Então veja, eu sei que para facilitar a nossa organização, às vezes a gente separa a igreja em ministérios e departamentos, sim ou não?
é para facilitar o nosso trabalho. Mas em tese, por favor, entendam, em tese, sob uma hipótese de um ideal, a igreja não deveria ter um departamento missionário. Porque todo departamento e todo ministério deveria ser missionário. Deveria estar em missão. Então, a igreja missional é isso. Ela não se limita. A gente diz, não, aquilo ali é do departamento de missão, eu não tenho nada a ver. Não. Igreja missional é todos nós em missão. A juventude, quando age, está em missão. Adolescentes, mulheres, EBD, toda a igreja cumpre a missão de Deus. Porque se a igreja não for missional, ela não é igreja. Entende isso? Muita igreja perdeu essa realidade. E por que eu digo isso? Porque muita gente gasta muito tempo, muito recurso, muitas coisas, com atividades externas, com outras atividades internas, e pouco se pensa no aspecto missional, a razão da sua existência. A igreja existe para cumprir a missão de Deus. Se a igreja não cumprir a sua missão, ela vai virar um clube religioso, em que se canta uma música, se dá uma palestra legalzinha, se faz algumas atividades importantes, mas que não está cumprindo com a razão fundamental da sua existência. Por outro lado, há uma visão reducionista do que a igreja faz em missão. Essa visão é, nós estamos aqui para ganhar almas. Sim ou não? Já ouviu essa expressão? Eu já usei e uso de vez em quando. Não é que ela é ruim, não é que ela está errada, é que ela é limitada. Deus não é um fantasma. Nós não podemos nos limitar ao evangelho Gasparzinho. Quem lembra do Gasparzinho? Lembra? Vamos ganhar almas, vamos ganhar pessoas, corpo, alma, espírito, intelecto, emoção, profissão, vocação. Nós ganhamos pessoas e não apenas almas. Nós anunciamos uma mensagem, uma palavra que alcança o ser humano em sua totalidade, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Christopher White, ele diz assim: a variedade de coisas para as quais as pessoas foram enviadas é surpreendente e ampla nas Escrituras. Ou seja, aquilo que Deus enviou o seu povo para fazer na história bíblica não é só ganhar almas, mas é fazer muito mais do que isso. Então, uma igreja missional não é aquela que apenas envia missionários, mas é aquela que entendeu a razão da sua existência, onde ela está inserida. Qual é o nome desse bairro? Santa Cruz, com S, com Z, como que era? Não, eu lembro, era só a pegadinha de onde. Santa Cruz, ela entendeu o seu bairro, ela entendeu as famílias que moram no seu bairro, ela entendeu as demandas de Cuiabá, dessa cidade, dessa região. Como diz Atos 1:8, começa aqui e vai para lá. Então ela começa aqui e ela se expande pelo mundo. Então a igreja pode passar, essencialmente missional em tudo que ela faz. Quando nós cumprimos a missão de Deus, quando nós glorificamos a Deus, nossa missão é glorificar a Deus, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Quando nós ensinamos, Mateus 28, a grande comissão de Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas. EBD faz parte da missão de Deus. Semana teológica faz parte da missão de Deus. Estudar a palavra, ensinar os discípulos de Jesus faz parte da missão de Deus. A igreja cumpre a sua missão quando ela evangeliza sobre Cristo, a sua obra, a sua mensagem, quando ela anuncia o evangelho aos perdidos. A igreja cumpre a sua missão quando ela trabalha pelo reino, quando ela realiza a obra de Deus, como eu falei ontem, quando ela serve as pessoas, quando ela vive em comunhão, quando ela celebra num culto coletivo. Tudo isso é missão. E por isso que nós precisamos ampliar a nossa visão do que é a missão de Deus. São ações interdependentes, distintas, mas que convergem para a missão de Deus. Então, pode passar, a igreja só cumpre a missão quando ela realiza toda a missão. Senão ela está realizando parte dessa missão, ela não está sendo fiel. Por isso a igreja não pode escolher o que ela quer fazer. Eu acho que eu quero fazer isso. Não, a igreja não escolhe, o crente não escolhe o que ele quer fazer.
Ou ele obedece, ou ele não está cumprindo a missão de Deus. Ela obedece e realiza tudo que Deus atribuiu ela para fazer. Então olha o que está escrito aí: uma missão que se limita a um ou outro aspecto, só ganhar almas, só mandar missionário para lá, para outra parte do mundo, ou enfatiza enfatiza um aspecto em detrimento do outro, não representa a missão sob o paradigma, sob o modelo de Deus. Por isso a gente precisa avançar aqui e entender que a missão não tem origem na igreja. Não é a igreja que escolhe a missão, é Deus que escolhe a sua igreja para a missão. Por isso nós usamos um conceito, pode passar por favor, que se chama Missio Dei, uma expressão latina que quer dizer missão de Deus. Quem tem a missão? Deus. Quem é o maior interessado na missão? Deus. Quem escreveu um livro da sua missão? Deus. Quem enviou Jesus, o maior missionário de todos os tempos? Deus. Então Deus está agindo, Deus tem uma missão. Olha o texto que nós lemos: o Pai envia o Filho, e o Filho envia os discípulos, e depois de soprar neles, o Espírito que vai capacitar na missão. Veja que a missão aqui é uma ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É Ele que está agindo. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Ele envia seu Filho para cumprir o seu plano, e para que nós possamos seguir os passos de Jesus, o Espírito nos capacita nessa missão. John Stott diz algo que eu vou complementar com uma frase minha. Ele diz: o Deus vivo da Bíblia é um Deus que envia, e eu acrescento: o Deus vivo da Bíblia é um Deus que envia uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então esse é o nosso desafio. Christopher White, pode passar, tem uma excelente obra sobre missão. Diz: não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim de ter uma igreja para a sua missão. A igreja, ela apenas cumpre aquilo que Deus já escolheu e já atribuiu ela a fazer. Então a missão é de Deus, os projetos missionários são nossos, mas os nossos projetos missionários derivam dessa missão maior, que é a missão de Deus. E aí a nossa missão se amplia. Ela sai de uma perspectiva reducionista apenas de ganhar almas, ela sai de uma perspectiva apenas de implantar a denominação em vários locais do mundo. Estava ouvindo uma experiência do pastor Edivaldo falando sobre a questão de ter o nome da denominação em outro país do mundo, e como foi bom ouvi-lo, pastor, porque a sua perspectiva é de reino de Deus, e não de placa de igreja, ainda que tenha uma igreja. Glória a Deus pela vida do pastor de vocês, né? Porque entendeu que a missão não é apenas isso, não é impor a cultura. Olha, gente, tem que fazer desse jeito, do jeito que os Estados Unidos ensinou, o jeito que o Brasil ensinou. Não é impor cultura. Nós vivemos uma missão muito maior. Pode passar. A missão é de Deus, e somente dele, e ele, em sua ação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, baseado em seu plano amoroso, quer alcançar o mundo, e aí ele usa a mim e a você, ele usa a igreja para cumprir a missão. Você pode dizer amém? Terceiro lugar, eu estou correndo aqui, vocês estão percebendo, né? Mas vamos lá, vai dar tempo. A missão da igreja sob o paradigma de Jesus. Qual é o nosso modelo missionário? É o missionário que deu certo, que conquistou muita gente? Não. O nosso modelo é Cristo. Ele é o ápice, ele é o clímax, ele é a missão encarnada, ele é a missão contextualizada. A igreja não pode viver um pragmatismo missional. O que é pragmatismo? É fazer o que dá certo e não o que é certo. Então aí tem muita gente que olha lá a igreja X, o pastor Y está fazendo e deu certo, encheu a igreja, conquistou muita gente, vamos fazer igual? Isso é pragmatismo. A igreja precisa ouvir o que o Espírito tem a dizer a ela, como Deus quer usar aquela igreja naquele local de um jeito certo. Então a igreja não se preocupa em fazer o que dá certo, ela se preocupa em fazer o que é certo. E de onde nós descobrimos o que é certo? Pode passar. Na prática da missão, a igreja tem um fundamento. Anota isso, que isso aqui,
isso aqui é importante para você. Na prática da missão, a igreja tem um fundamento, é a igreja tem um modelo, e a igreja tem um guia, então ela vai olhando para a palavra, ela vai agindo igual Jesus e vai sendo sensível que o Espírito vai conduzindo na sua jornada. Isso é cumprir a missão. Por isso nós olhamos para os evangelhos, nós olhamos para a palavra de Deus, para as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as ações, as motivações, os exemplos de Jesus, e a partir disso, sob o modelo dele, inspirado pelo Espírito, fundamentado na sua palavra, nós vamos realizando a nossa tarefa missional. Vamos ver 6 aspectos, se der tempo, porque eu tenho 5 minutos apenas, 6 aspectos do que contempla a missão. Primeiro lugar, pode passar, a missão de Jesus contemplava a evangelização. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como Jesus foi enviado pelo Pai? Lucas capítulo 4, versículo 14 até 19, nós não vamos ler, diz que o Espírito capacitou Jesus, e ele diz, lendo o profeta Isaías, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Lucas 4, 18. Então a missão de Jesus envolvia a evangelização. Irmãos, muitas ONGs existem no mundo, elas são importantes, amém? Que trabalhem, que façam bons trabalhos sociais, que mais ONGs surjam para fazer isso. Muita gente boa pode inspirar os outros a agirem, a fazer coisas boas no mundo, mas tem algo singular que só a igreja pode fazer: pregar o evangelho. Uma ONG, por meio das suas ações, pode transformar uma realidade social, pode mudar uma realidade intelectual de alguém, mas só o evangelho pode transformar a vida de uma pessoa. E Jesus entende isso, ele vem dizendo, eu vim evangelizar, eu vim trazer uma boa notícia. Essa boa notícia é Cristo, essa boa notícia é a mensagem de Cristo, essa boa notícia é a obra de Cristo na cruz do Calvário, essa boa notícia é a eternidade com Cristo, e isso é o evangelho, é a mudança total na vida de um ser humano para andar com Jesus. Então nós precisamos cumprir pregando o evangelho. Tudo que a igreja faz, o que ela canta, o que ela prega, o evento que ela realiza, tudo que nós fazemos na vida, deve focar a evangelização de pessoas. Segundo, a missão de Jesus contemplava o ser humano holisticamente. O evangelho de Jesus, como eu disse, não é um evangelho Gasparzinho. Jesus não quer apenas a alma das pessoas, Jesus quer alcançar o ser humano em sua integralidade. Quando nós lemos Lucas 4 ou outras partes da Bíblia, existem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre o aspecto da integralidade do ser. Lucas 4 diz, ele veio buscar os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos. No Antigo Testamento é a viúva, o pobre, o órfão, o necessitado, o estrangeiro. Ou seja, Jesus não está preocupado apenas com a alma das pessoas, ele quer alcançar a pessoa com uma boa notícia, naquilo que fala, mas naquilo que faz. E a igreja tem esse poder de realizar uma obra integral para a glória de Deus. Infelizmente, alguns defensores da missão integral deturparam o conceito, misturaram com política partidária, com personagens políticos, e deturparam o que era a missão. Mas a missão continua sendo holística, porque é isso que a Bíblia diz. Nesse livro eu tento mostrar exatamente isso, que a Bíblia, ela é que estabelece o paradigma para nós e resgata esse tipo de missão. Então uma missão holística considera o ser humano em sua integralidade: corpo, alma, espírito, intelecto, emoção, sentimento, família, trabalho, envolve tudo que o ser humano é e faz. Envolve todas as dimensões do mundo: cultura, arte, política, tudo o que o mundo precisa. Nós levamos um evangelho que transforma essa realidade. Envolve a criação, envolve todas as coisas. Terceiro lugar, a missão de Jesus contemplava o ministério urbano. Irmãos, se eu fosse Jesus, eu ia para a escadaria do templo, para lá, gente, escuta aqui que eu vou pregar.
porque nós somos muito voltados para dentro do templo. Mas Jesus realizou um ministério urbano. Jesus andava pelas cidades, vilas, vilarejos. Jesus entrava em cidadezinhas pequenas. Jesus foi para Tiro e Sidom, fora de Israel. Ou seja, Jesus realizou um ministério inserido no cotidiano das pessoas. Nós, como igreja, devemos fazer as mesmas coisas, olhar para o mundo em suas necessidades e levar um evangelho que alcance as pessoas lá onde elas estão. Elas virão aqui para celebrar com a gente, mas nós iremos lá para alcançar as pessoas. No Antigo Testamento, eu escrevo muito sobre isso nesse livro, eu quero que você leia. No Antigo Testamento, a missão é centrípeta. Venham a Jerusalém, venham a Israel, venham ao templo. No Novo Testamento, a fé, a evangelização, a missão é centrífuga, é para fora, é na rua, é ir ao encontro das pessoas, e ao encontro das necessidades das pessoas. Uma igreja avivada é uma igreja que olha para a sua realidade e fala assim: o que Cuiabá precisa? O que Santa Cruz precisa? Nós vamos oferecer uma resposta a partir dessa realidade. Preciso acabar. A missão de Jesus, em quarto lugar, contempla o serviço a Deus e ao próximo. John Stott diz: se a igreja local é enviada à sua área como o Pai enviou o Filho ao mundo, olha o que Stott diz, a sua missão de serviço é mais ampla que a evangelização. A igreja deve servir a comunidade onde ela está. Pastor Gibson leu João 13, que fala um modelo de Jesus que veio para servir, e eu falei ontem sobre isso. Ontem eu disse: o crente que não serve, não serve. E hoje amplio: a igreja que não serve, não serve. A igreja que não está em serviço, não serve para cumprir a missão de Deus. Pastor Edivaldo acabou com o meu exemplo ontem, né? Falei: quais os dias de culto aqui? Qual é o dia que a igreja abre? É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. E se tivesse mais um dia na semana, abriria também. Já imagino o negócio dele. É isso, irmãos. Quantas igrejas ficam com as suas portas fechadas, com uma bela estrutura? Abre numa quinta, abre num domingo. Perdeu a realidade de oferecer a igreja para uma missão mais ampla. Eu sei que aqui vocês estão fazendo um convênio com o Sesc. Não é isso? Cadê o pastor que a gente falou? Sesc, Senado. É isso, irmão. Vem para cá. Vem aprender aqui a ser eletricista, fazer isso e aquilo. E a gente vai semeando o evangelho junto. Por quê? Porque vai trazendo e servindo a comunidade. A pessoa não tinha uma profissão, mas vem para cá. Aprendeu uma profissão. Encontrou a esperança do evangelho. Vai ser um sujeito melhor no mundo. Porque o evangelho serve. O evangelho é serviço. Deixa eu correr para cá. Vou pular aqui. Quinto, a missão de Deus contemplava a totalidade da vida. O grande erro nosso é falar assim: na igreja eu sou um ser espiritual, a paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas no meu trabalho ninguém tem a ver, Deus não tem nada a ver com isso. Não. Toda a nossa vida está envolvida pela missão de Deus, pela presença de Deus, pelo propósito de Deus. Como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como profissional, toda a sua vida é uma vida missional. E nós precisamos entender isso, que tudo o que temos como habilidade serve na missão de Deus. Você é engenheiro, é professor, é advogado, é médico, eu não sei o que você faz, é motorista. Você é chamado a participar da missão de Deus, porque toda a vida é missional. Todos os nossos recursos financeiros, humanos, profissionais, acadêmicos, familiares, pessoais, são dádivas recebidas por Deus, que servem para usarmos na missão de Deus. Há um conceito chamado Business as Mission, que é a vocação para a missão. E eu sei que uma das ideias é, nesse projeto que o senhor tem para a Europa, capacitar profissionais aqui para ir trabalhar lá e realizar a missão. É exatamente, a Adna já está avançada. Você pode aplaudir a Jesus por isso? A Adna já está além. Use a sua profissão. Você é psicólogo? Use a sua profissão para o reino. Você é advogado? Use a sua profissão para o reino. Irmãos, isso nós cristãos precisamos aprender muito. Deus quer usar a sua profissão, não importa qual seja ela. Amém? Penúltimo lugar, a missão contempla a glória de Deus.
Eu falei ontem, vou repetir, irmãos, porque esse é o centro da nossa missão. Jesus veio e disse: eu glorifiquei o meu Pai enquanto estive na terra. Jesus tinha esse propósito. Nós somos chamados não para atender apenas necessidades de pessoas ou para realizar uma atividade da igreja, para a igreja crescer numericamente ou ser relevante socialmente. Isso é bom, isso é importante, mas é mais do que isso. A nossa missão tem a ver com Deus. A nossa missão é cristocêntrica, não antropocêntrica. Não está centrada no homem e nas suas necessidades, está centrada em Deus e na sua glória. Efésios 1,6 é para o louvor da sua glória. Filipenses 2,11, que toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mateus 5,16, que as boas obras realizadas por vocês glorifiquem o Pai. 1 Pedro 2,12, que vocês glorifiquem a Deus. Então o alvo é a glória de Deus, é a presença de Deus. Agora, como disse Martin Lloyd Jones, ainda mais assombroso, em certo sentido, é o fato de que a glória de Deus deve revelar-se finalmente em nós e por meio de nós. É cheios da glória de Deus. Nós mandamos a glória para Ele, Ele devolve essa glória e nos enche da sua glória para realizarmos a missão dele, cheio da glória de Deus. Para finalizar, uma igreja missional, pode passar aí, resulta de uma igreja avivada, cheia do poder do Espírito. Jesus disse: o Pai me enviou, eu vos envio, e agora que eu vou enviar vocês, eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. E aí Jesus, ali em João 20, sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse é o modelo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 23, ao ser batizado o Espírito desceu sobre ele. Lucas 4:1, Jesus foi enviado para o deserto pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesus cheio do Espírito começou a realizar a sua missão na Galileia. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem realizou o poder na vida e no ministério público e humano de Jesus? Foi o Espírito Santo. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus humanamente falando foi capacitado e impulsionado pelo Espírito. Ele era Deus e não precisava disso, mas ele renunciou às suas prerrogativas divinas para realizar a sua missão, e aí a presença do Espírito fez a diferença. Você não vai conseguir realizar a missão sem a presença do Espírito Santo na sua vida. João 20 é um prenúncio do que seria Atos 1:8, Atos 2:1. Recebe o Espírito, e aí plenamente isso se dá em Atos capítulo 2. Então, a igreja em missão, ela realiza essa missão porque ela foi impulsionada pelo Espírito Santo. O Espírito desceu e deu força para a igreja realizar a sua missão. Por isso que a essência do livro de Atos, como disse o Hernandes Dias Lopes, é um livro missionário. É o livro que fala da missão de Deus, de uma igreja que se espalhou pelo mundo. Fique em pé, eu vou terminar. Antes de realizar qualquer tarefa, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Passa para a conclusão, por favor. A missão de Cristo, descrita nos Evangelhos, se fundamenta em cumprir a missão para o qual Deus nos enviou. E a missão que Deus confiou à igreja é então uma missão que reflete a missão de Cristo, e ela só é realizada sob o poder do Espírito. Você é um privilegiado em participar da missão de Deus. Se você quer ser fiel a Deus, você precisa realizar a missão. Eu quero que você saia daqui inquietado, incomodado sobre como você vai usar a sua vida para a missão de Deus. Amém? Esse livro, nós já vamos orar. Eu quero te dar 3 motivos para você comprar esse livro. Posso? Rapidinho? Primeiro, por causa do conteúdo. Irmãos, eu tenho 8 livros escritos. Eu tenho 2 muito especiais, e esse é um deles. Esse livro aqui determinou os rumos do meu ministério. Foi esse livro. E eu mandei esse livro para assembleiano, metodista, batista, presbiteriano, independente, vários pastores e teólogos lerem, para me dar um parecer. E todos me mandaram, está escrito nele, várias razões pelo qual esse livro deve ser escrito. Então, pelo conteúdo, leia. Segunda razão, eu trouxe cerca de 100 livros, eu não quero levar nenhum embora. Tá bom, não deixa eu pagar a bagagem de volta não, compra o livro. Terceira razão, os recursos desse livro vão para vários projetos, vão para
3 missões urbanas no Rio de Janeiro e no Paraná, associações que trabalham com crianças, uma igreja que está sendo implantada numa região carente do Paraná, vai para a África, onde tem missionários que eram da Sociedade Bíblica. Daniele trabalhava na SBB de Belém, está na África, vai para lá. Um voluntário antigo da SBB chamado Abimael está na Eslovênia, evangelizando a Europa, parte do recurso vai para lá. Mas esse mês, excepcionalmente, os recursos que entraram nesse livro, eu estou juntando recursos para mandar para o Paquistão. Eu tenho um colega no Instagram, pastor Samuel Massi, e ele me mandou vários vídeos da realidade da perseguição. Não sei se você viu a perseguição que os cristãos do Paquistão passaram aí esses dias. Eu tenho vários vídeos aqui, eu posso te mostrar. Igrejas destruídas, casas quebradas, os crentes escondidos. Eles estão sem comida, sem água, sem lugar para ficar. Então, parte dos recursos que entrarem aqui esse mês vão para o Paquistão. Eu já estou com a conta, já estou com todo o desafio e eu vou mandar o valor para lá. Então eu quero te desafiar a comprar, para você me levar para a tua casa, para eu não levar livro embora e para você abençoar vários projetos missionários no Brasil e no mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu passei 10 minutos, você me perdoa? Então tá bom.